Dados do Diese para o valor médio da cesta básica em 17 capitais pesquisadas no Brasil. O valor do conjunto de alimentos básicos diminuiu em 11 localidades e aumentou em outras 6 capitais, onde o Diese realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Entre maio e junho de 2025, as quedas mais importantes ocorreram em Aracaju, queda de 3,84%, Belém, queda de 2,39%, Goiânia, 1,9% de queda, São Paulo, 1,49% de queda e Natal, 1,25%. Já as maiores altas elas foram observadas em Porto Alegre, alta de 1,5%, e em Floripa, alta de 1,04%, tá? São Paulo foi a capital onde o conjunto de alimentos básicos apresentou o maior custo. Em média, a cesta básica lá custa R$ 882,76, seguida de Floripa. Depois eu vou para a tabelinha, né, e a gente vai vendo direitinho, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. A comparação com os valores entre junho de 2024 e junho de 2025 mostrou que em quase todas as capitais tiveram alta dos preços, com variações que vão de 1,75% em Salvador e 9,39% em Recife, ou seja, né, comparando junho desse ano com junho do ano passado, 16 cidades tiveram alta na comparação. A única cidade que teve uma queda foi a cidade de Aracaju, capital de Sergipe, uma queda de 0,83%, beleza? Com base nesta cesta mais cara, que em junho foi a de São Paulo, levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Diese estima que mensalmente o valor do salário mínimo necessário, ou seja, não o que seria necessário para essa galera receber e viver minimamente bem, tá bom? Em junho de 2025, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família com 4 pessoas deveria ser de R$ 7.416,07, ou 4,98 vezes mais do que o salário mínimo reajustado, que é o de R$ 1.518. Em maio, o valor necessário era de R$ 1.528, né? Ou seja, tem uma leve queda na passagem do mês passado para cá, mas é tão interessante, né, quando eles fazem essa comparação do quanto a gente precisaria, né, de um salário legal para sustentar uma família com 4 pessoas. É babado, né? Mas vamos aqui, ó, vamos para a tabela sobre as cidades, né? Olha aqui, ó. Mais uma vez, São Paulo, né, teve a cesta básica R$ 882,76. O meu último vídeo tem uma tabelinha onde vocês conseguem tirar um print bonitinho, tá? Os dados, mais uma vez, são do Diese, tá bom? Então, como eu falei lá na leitura, né, teve uma queda de 1,49 de maio para junho, e pegando o salário mínimo nacional líquido, ou seja, né, menos aqueles 8% que são descontados, e é o nacional, ou seja, não é o de São Paulo, tá? Então, se para você comprar uma cesta básica com um salário de 1.518, boa noite, amor. Você precisaria gastar 62,87% de um salário mínimo para comprar essa cesta básica, beleza? Ou trabalhar 127 horas e 56 minutos no mês para poder fazer isso. Aí, ó, na comparação com o começo do ano, né, como estava a cesta básica em São Paulo em dezembro, enquanto está agora, teve alta de 4,93%, já na comparação de 12 meses com junho do ano passado, a alta é de 6,01%. Florianópolis tem a segunda cesta básica mais cara do Brasil, R$ 867,83. Ela, diferente de São Paulo, teve alta, né, como eu já citei lá em cima, 1,04% de alta na passagem mensal. No ano, a cesta básica lá em Floripa já acumula uma alta de 7,21%, e não acumulado de 12 meses, 6,34%. O que quer dizer o quê? Que a cesta básica em dezembro do ano passado, ela estava mais barata do que em junho do ano passado, né? E agora está mais caro do que os dois. A terceira cesta básica mais cara do país é a do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma cesta básica em média de R$ 843,27. Teve uma queda na passagem de maio para junho de 0,56%, mas no ano também acumula alta de 8,13% e no acumulado de 12 meses 3,55%. Porto Alegre vem logo depois, com R$ 831,37. Essa foi a cidade que teve a maior alta, né, na passagem de maio para junho. A alta foi de 1,5%. O valor médio da cesta básica em Porto Alegre é de R$ 831,37. No acumulado do ano também tem alta, né, de 6,02%. Vocês lembram quando eu estava lendo lá em cima, né? A única cidade que vai ter uma queda no acumulado de 12 meses é Aracaju. Então todas elas estão com alta na comparação anual. Mas Porto Alegre
Porto Alegre teve uma alta de 3,29% no acumulado de 12 meses. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para quem não conhece, o preço médio da cesta básica é de R$ 783,02. Teve uma queda de 0,19% na passagem de maio para junho, no acumulado do ano, alta de 2,94% e no acumulado de 12 meses, 5,89% de alta. Olá, buenas noches, Hernani, Alex, todo mundo. Léo, se você quiser falar de INSS, eu tô aceitando vocês virem aqui, certo? Falar comigo na janela. Eu não vou ficar aqui respondendo coisa que já tá cheio de conteúdo aqui. Mas se você quiser falar comigo assim, ó, tem 2 bonequinhos aqui embaixo que você pode pedir pra subir e a gente bate um papo legal sobre o INSS, tá bom? Boa noite, Manuel querido. Olha aqui, ó, a próxima cesta básica mais cara é a de Curitiba. Curitiba, R$ 789,86. Essa teve uma queda de 0,19 na passagem do ano. Eu acho que... Peraí, deixa eu voltar pra Campo Grande, porque eu tô percebendo que eu falei os números de Curitiba atribuindo a Campo Grande, tá? Mais uma vez, Campo Grande, a cesta básica lá custa em média R$ 793,02. Teve uma alta na passagem de maio para junho de 0,46%. No ano já acumula alta de 2,94% e no acumulado de 12 meses 5,89%. Agora eu percebi que eu só tinha errado a parte da passagem de maio para junho, né? Aí vem Curitiba. A cesta básica lá é R$ 789,86. Teve uma queda de 0,19% na passagem de maio para junho, né? No ano, alta de 4,68% e no acumulado de 12 meses, 8,9% de alta. Só para contextualizar vocês, quando eu falar no ano, então a gente está falando, comparando dezembro de 2024 com junho de 2025, beleza? Quando eu falo acumulado de 12 meses, eu estou comparando junho desse ano com junho do ano passado, tá bom? Vitória é a próxima cesta básica aqui, R$ 782,39 é o valor médio da cesta básica na capital do Espírito Santo, alta de 0,22% na passagem de maio para junho, no acumulado do ano 4,68% e acumulado de 12 meses 8,9% de alta. Brasília, DF, cesta básica lá em média custa R$ 773,35, teve queda na passagem de maio para junho de 0,13%, no ano alta de 4,06% e no acumulado de 12 meses alta de 4,66, né? Goiânia vem logo depois, cesta básica lá custa em média R$ 744,27, também teve queda na passagem de maio para junho de 1,9%, no ano a alta acumulada é de 1,61% e no acumulado de 12 meses 4,62%, beleza? Fortaleza é a próxima. O preço médio da cesta básica em Fortaleza é de R$ 735,11, alta de 0,91% na passagem de maio para junho, no ano alta de 9,1% e no acumulado de 12 meses alta de 5,42%. A gente vê que todas as comparações aqui, né, Fortaleza, ela não teve queda nem no mês, nem no acumulado do ano e nem no acumulado de 12 meses. Inclusive, né, no acumulado do ano é uma alta maior, ou seja, o valor estava maior em junho do ano passado do que em dezembro, né? Aí, ó, Belo Horizonte vem logo depois. Belo Horizonte tem um preço médio de cesta básica de R$ 726,63. Também teve queda na passagem de maio para junho de 0,97%. No acumulado de 12 meses, alta de 12 meses não, no acumulado do ano, alta de 4,59%. No acumulado de 12 meses, 3,57%. Próxima da lista, Belém do Pará. Belém, a cesta básica lá custa em média R$ 709,04, sendo que na passagem do mês ela teve uma queda de 2,39% no preço, né? Mas ainda no ano, o acumulado de alta é de 6,49% e no acumulado de 12 meses, 1,94%. Recife, minha cidade. Recife, o preço médio da cesta básica aqui é de R$ 637,62. Teve alta na passagem de maio para junho de 0,25%. No acumulado do ano, alta de 8,37% e no acumulado de 12 meses, 9,39%. A gente já tinha tido um spoiler lá em cima, né? Que Recife teve, no acumulado de 12 meses, está com a maior alta no preço médio da cesta básica, né? Natal vem logo depois de Recife, olha, o preço médio da cesta básica lá é R$ 636.
É isso mesmo, R$ 636,95. Na passagem de maio para junho, queda de 1,25%, porém no ano, alta de 3,18%, no acumulado de 12 meses, 6,28% de alta. João Pessoa vem logo depois, o preço médio da cesta básica lá é R$ 636,16. As duas bem pertinho, né? Um preço bem parecido. Na verdade, Recife, Natal e João Pessoa, né? Que são três cidades muito pertinho uma da outra, elas têm um preço também muito próximo, né? Do preço médio da cesta básica. Mas João Pessoa teve queda de 0,09% na passagem de maio para junho. No ano, alta de 4,82% e no acumulado de 12 meses, 6,5% de alta. Salvador, cesta básica lá custa em média R$ 623,85 na passagem de maio para junho. Queda de 0,81%, no acumulado do ano, 6,84% e no acumulado de 12 meses, 1,73% de alta. E aqui Aracaju. Aracaju fecha, não são todas as 27 capitais que são pesquisadas, apenas essas 17 que foram citadas aqui, beleza? Aracaju, olha, tem um preço médio de cesta básica de R$ 557,28. Na passagem de maio para junho, teve uma queda de 3,83%. No ano, a alta é de apenas 0,58% e no acumulado de 12 meses, queda de 0,83%. Ou seja, todas as cidades levantadas aqui pelo Diese, né? Quem está numa situação um pouco mais confortável é Aracaju. Mas pelo menos a gente está vendo isso aqui já dá uma tônica, né? De que quando vier a inflação na semana que vem, a alimentação ela vai seguir com um índice muito baixo para a parte de alimentos, quando não muito deflação, né? Uma vez que, por exemplo, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, né? Cidades que têm um peso muito grande na inflação de uma maneira geral, tiveram queda aqui nos dados do Diese. Então, semana que vem, eu acho que no dia 12 deve estar saindo o levantamento. Eu acho que vai ser no dia 11, que vai ser uma sexta-feira. Ou é no dia 11 ou é no dia 14. Eu vou até dar uma olhadinha aqui depois para confirmar para vocês, certo? Mas é isso, né? Esses são os preços da cesta básica. Eu até fiz uma comparaçãozinha aqui, porque eu gosto, né? Inclusive tá lá no meu último vídeo, para quem quiser tirar print, eu deixei lá bonitinho o processo. Pero, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui pra que. Não sei se tem alguma coisa na frente, que é o salário mínimo de junho de 2022 e agora de junho de 2025. Preço médio da cesta básica, no mesmo estudo do Diese, nessa data, certo? E o preço da cesta básica agora, né? E isso daqui é o percentual do salário mínimo para comprar uma cesta básica nessas cidades aqui, certo? E aqui a diferença dos valores, né? A gente vai ver aqui, deixa eu ver essa tabela aqui na cara, né? Porque no computador, na telinha do celular ela é meio complicado. Olha aqui, ó. Como eu mostrei, né, os valores lá no estudo do Diese, São Paulo, por exemplo, era R$ 777, como o salário era 1.212 na época, você precisava gastar quase 70% do salário mínimo. Atualmente, a cesta básica R$ 882,76, você precisa gastar 62,87 e mais uma vez, isso aqui é o salário mínimo líquido da base nacional. Eu sei que São Paulo tem um salário próprio, né? Parece que acabou de passar por um reajuste para 1.800 e alguma coisa, não é isso? Me confirme se eu estiver errado, tá? Mas aqui estão todos os valores, né, que subiu. O salário mínimo subiu R$ 306 na comparação com o mesmo período lá no ano passado, certo? E nenhuma cesta básica teve uma alta que sequer chega à metade do valor nominal. E isso se confirma também no preço médio da cesta básica em relação ao salário mínimo. Mais uma vez, quem quiser tirar print e pegar essa informação, o meu último vídeo eu deixo lá bonitinho essa tabela e ainda faço pose, né, pra você tirar o print assim. Então dá um pulinho lá, beleza? Quem tá aqui no YouTube não precisa porque a tabela tá aqui. Mas como aqui no TikTok eu gosto da coisa um pouquinho mais organizada. Então vocês vão. Aí eu vou terminar de ler aqui porque eles trazem os destaques, né, do mês em relação aos itens da cesta básica. Alright? Let's go! Let's go! Quando o salário aumenta, pra mim, isso aparece meio ruim. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer. Mas vamos lá, ó. Aqui, ó. Aí eles falam do comportamento dos preços dos produtos da cesta, tá? Primeiro eles fazem ali uma análise de uma maneira geral em várias cidades brasileiras e tem uma parte dedicada somente para a cidade de São Paulo. Então eu vou ler tudo aqui pra vocês, tá bom? O preço do quilo da batata, que diminuiu em todas as cidades do Centro-Sul, onde é pesquisada, entre maio e junho de 2025. As quedas variam de 12,62% em Belo Horizonte a 0,51% de queda. No acumulado de 12 meses, de junho de 2024 a junho de 2025, houve queda em todas as 10 cidades onde o produto tem o preço coletado. Tem isso também, né? Nem todas as cidades vai ser coletado. Os percentuais variam entre 48,2%, que é em BH,
para uma queda de 34,95% em Vitória. Com a intensificação das colheitas, das secas barra inverno, a oferta de batata aumentou no varejo. Aí uma outra coisinha aqui que eles citam é o arroz agulhinha, que também teve redução nas 17 cidades pesquisadas. A maior queda foi em Belém, queda de 9,52%, e como é que fala? A menor queda, né? A maior queda foi em Belém, a menor queda em Aracaju, queda de 0,82%, certo? Também no acumulado de 12 meses, todas as cidades vão ver quedas, e elas variam de 31,88% em Vitória para 9,42% em São Paulo. Arroz, né, que realmente no ano passado, a essa altura, a gente já estava começando a ver uma alta, né? Uma coisa que se intensificou na segunda metade do ano passado, persistiu no comecinho desse ano, e agora a gente está vendo, né, dar uma controlada. Eles falam aqui, os produtores de arroz aumentaram a área cultivada, porém as demandas internas e externas não cresceram na mesma proporção, o que a ladeira era curta. Deixa eu ver aqui. O que acarretou excedente e recuo nos valores do varejo. Inclusive, né, recuo realmente, né, na demanda, mas ainda assim a gente vê que o preço ainda não está como estava em outros períodos, né? Talvez não volte mais, porque tem questões ali envolvendo inflação, né? Mas eles citam isso, né? Eles produziram mais em mais terras por conta da alta demanda, mas a demanda não continuou crescendo, então teve mais oferta, por isso que o preço do arroz baixou. Óleo de soja caiu em 13 das 17 cidades pesquisadas entre maio e junho. As quedas mais expressivas aconteceram em Natal, 3,24%, e em Belém, 2,97%. Em Goiânia, o preço médio não alterou, e em outras 3 capitais foram registradas variações positivas, ou seja, alta, né? Curitiba, João Pessoa e Brasília. Já no acumulado de 12 meses, todas as cidades viram queda no preço do óleo de soja. E também eles falam, né? A gente tem uma demanda interna menor, né? Sobretudo por parte do setor de biodiesel, que reduziu o preço do óleo de soja no varejo. Serve para isso também, né, minha gente? Passada. Baixou bastante, né, Rogério? Graças a Deus, né? Ele fez assim, né? Ele saiu e falou pro café, pode entrar. Olha aqui, ó, vamos seguir, ó. Preço do açúcar também diminuiu em 12 das cidades pesquisadas entre maio e junho. Ficou estável aqui no Recife e aumentou em outras 4 capitais. As reduções mais importantes foram em Brasília, Vitória, Goiânia e Belém. A maior elevação observada foi em Campo Grande. E no acumulado de 12 meses, o preço está menor em 14 das 17 cidades pesquisadas. A maior oferta e a menor demanda resultaram em redução dos preços na maior parte das cidades, segundo o levantamento do Diese. Outra coisa que eles trazem aqui também é o preço do leite integral. Esse diminuiu em 11 cidades, com variações entre 2,31% em Brasília e queda de 0,65% em Curitiba. O Rio de Janeiro, o preço médio não variou, e em outras 5 cidades tiveram elevação. O maior destaque vai para Aracaju, beleza? Daí eles falam, né? A queda dos preços foi resultado da maior oferta de matéria-prima no campo, do enfraquecimento gente, vamos voltar para a escola, né? Aprender a ler direito. Do enfraquecimento da demanda e do aumento das importações de lácteos. Então a gente está importando leite de outras tetas. Café em pó. Café em pó. O preço do café em pó caiu em 9 das 17 capitais, com destaque para Curitiba, queda de 3,94%, Aracaju, 3,82% e Vitória, 3,55%. Em outras 8 cidades, outras capitais, né, foram registrados aumentos que oscilam de 0,04%, que foi em Belém, a 3,32%, que foi em Campo Grande, diga aí, hein? Ou seja, o café ainda está sendo um terror aí pra galera, né? No acumulado de 12 meses, o preço do café aumentou em todas as cidades pesquisadas. Olha que interessante, gente. A menor alta de café no acumulado de 12 meses foi em Curitiba, 80%. 80%. E a maior foi em Vitória, 116%. Todo mundo viu, né, que o preço do café mais do que dobrou em vários locais do Brasil. Daí eles falam, né, com o avanço da colheita da safra brasileira 2025-2026, os preços do café começaram a diminuir no varejo em algumas cidades. Vamos ver se vai ficar uma tendência, né? Aqui em Recife até começou a dar uma caída, né?
Mas é aquela caída que a gente fica lembrando do preço que pagava lá atrás e falando, ainda não tá bom, né, meus amores? Vamos melhorar isso aí. Olha aqui, ó. Com as restrições de oferta impostas pelos pecuaristas que, para alcançar valores mais altos e maior volume exportado, o preço da carne bovina de primeira foi menor em 10 cidades, com variações que vão de uma queda de 2,83% em Belém a uma queda de 0,27% em BH. Foram registradas altas em 7 cidades e o destaque vai para Porto Alegre, teve alta de mais de 1%. Entre junho de 2024 e junho de 2025, o preço ficou maior em todas as cidades. As elevações ficaram de 9,51% em Aracaju a 29,33% em Fortaleza. Carne bovina de primeira, tá certo? E fechando aqui os destaques que eles trazem pra gente, o preço do tomate. Ele fala que em 10 cidades teve aumento na passagem de maio para junho, com variações que vão de 0,29% no Rio a 16,9% em Porto Alegre. Outras 7 cidades tiveram queda no preço, com destaque para Aracaju, que teve uma queda de 21% no preço do tomate. Tomate é sempre assim, né? Esse negócio de legumes, esse negócio que é muito perecível, sobe com muita facilidade e também cai com muita facilidade, né? Diferente de outros itens ali que você consegue controlar com questão envolvendo estoque, né? Entre outras coisas. Mas o Diese, ele sempre dedica uma parte somente para falar da cidade de São Paulo, né? Como eu sei que a maioria dos meus seguidores são de São Paulo, vou ler essa parte também aqui, tá? Em junho de 2025, o preço da cesta básica de São Paulo apresentou queda de 1,49% em relação a maio e custou R$ 882,76. Ainda assim, continua a ser a mais cara entre as capitais pesquisadas. Em comparação com junho de 2024, a cesta acumula elevação de 6%. Na variação acumulada ao longo do ano, a alta é de 4,93%. Aí eles destacam aqui, né? Entre maio de 2025 e junho de 2025, 10 dos 13 produtos da cesta básica tiveram diminuição do preço. Aí eles destacam aqui tomate, banana, arroz agulhinha no caso, batata, manteiga, leite, feijão carioca, pão francês, farinha de trigo e óleo de soja. Tudo isso teve queda em São Paulo, né? Os outros 3 produtos apresentaram a elevação do preço. Café em pó teve alta, açúcar teve alta e carne bovina de primeira também teve alta lá na cidade de São Paulo. Num acumulado de 12 meses, como é que tá a situação, né? Café em pó, alta de 81%, carne bovina de primeira, quase 27% de alta, óleo de soja, quase 20% de alta, açúcar refinado, 8,5% de alta, pão francês, mais de 4,5% de alta e manteiga, 4% de alta. No lado das quedas, eles destacam batata, tomate, arroz agulhinha, banana, feijão carioca, farinha de trigo e leite integral. Meu Deus! Esses são os destaques aqui para a cidade de São Paulo, tá bom? Quem quiser ver o estudo do Diese, é só pesquisar, né? Diese, deixa eu até escrever aqui que é para modo vocês verem. Diese. Procurando pelo Diese, gente, vai na parte de pesquisas, certo? E lá vocês conseguem ver essas informações de uma maneira muito mais clara, tá certo?